Então vamos lá, mais um exercício aí para vocês. Ele fala assim, ó, qual é o número de múltiplos de 6 presentes entre os números 20 e 200? Então vamos tirar aqui no lado as informações que eu tenho aqui, né? Então eu preciso ter lá, lembra o meu AN, eu preciso ter o meu A1, o N e a razão. Vamos ver o que o exercício me fornece e o que eu vou ter que descobrir aqui, tá bom? Vem aqui comigo. Qual é o número de múltiplos de 6? Então, ele está querendo números que pulem de 6 em 6. Então, eu já sei que essa minha razão equivale a 6, beleza? Presentes entre os números 20 e 200. E aqui entra o erro que você poderia fazer aí se não tivesse essa aula aqui para te explicar nesse exemplo. O que você não pode errar, que é o quê? Gente, A1. O A1 não é 20, eu vou colocar aqui. E o AN não é 200. Pelo que você viu nos vídeos anteriores, você ia fazer isso aqui, tá? O primeiro termo e o último termo. Só que eles não são o primeiro e o último termo. Por quê? Porque ele está falando que os termos dessa PA são múltiplos de 6. Lembra que múltiplo é o número que está na tabuada. E o 20 não está na tabuada. E o 200 também não. Se você pegar na tabuada do 6, o que acontece? Eu tenho lá 6, 12, 18, 24. Então, repare que o intervalo que ele está trabalhando para mim é esse intervalo aqui, ó, entre 20 e 200. Quais são os múltiplos que estão presentes nesse intervalo? Então, vem lá comigo na tabuada. 6, 12, 18. O 18 está aqui fora. Qual que é o próximo múltiplo? Vai ser o 24. Então, o meu primeiro termo, ó, não é o 20, ele é o 24, tá? Então, para descobrir o primeiro termo, muitas vezes você vai na tabuada que vai chegar lá, ou seja, é o termo que está na frente, ele está dentro desse intervalo. Então, o meu A1 é 24, porque ele é múltiplo de 6, beleza? E o 200? Como que eu vou descobrir se esse 200 é múltiplo de 6 ou não? É simples, a gente vai fazer uma continha de dividir, eu vou fazer ela aqui na lateral com você, ó. 200 dividido por 6, porque eu quero múltiplo de 6. Então vamos lá, 2 não dá, 20 dividido por 6 dá 3, que dá 18 lá, sobra 2, abaixo 0, dá 3 de novo, que dá 18 e sobra 2. O meu objetivo aqui, gente, é esse resto, tá? Esse resto que vai ser o que importa para mim. Porque toda vez que sobrar resto, quer dizer que o número não é divisível, ou seja, ele não é múltiplo. Nesse caso, sobrou resto. Se o resto fosse zero, o que ia indicar para mim? Ia indicar que esse número é divisível por 6. Como sobrou um resto 2, o que eu faço? Eu sempre pego esse número que eu estou dividindo e eu vou subtrair esse resto. Então, eu vou fazer 200 menos 2. Quanto que é 200 menos 2? 198. Então, o 200 não é o último múltiplo que eu tenho de 6 nesse intervalo, e sim o 198. Então, olha lá, você vem, divide lá, se sobrar resto, você diminui. Se você não entendeu isso aqui, assista quantas vezes for preciso para pegar isso aqui, tá bom? Então, eu já sei que o meu AN, ó, ele não é 200, ele é 198. E agora? Agora ficou tranquilo, né? Porque agora eu tenho o AN, eu tenho o A1 e eu tenho a razão. Eu consigo descobrir o número de termos, que é o que ele pede lá, o número de múltiplos. Só substituir na fórmula, então. 198, que é igual o meu A1, que é 24, mais N, que eu quero descobrir, menos 1, vezes a razão, que é 6. Então, vai ficar para mim lá 198, que é igual a 24, mais, aqui faz a distributiva lá dentro, né? Então vai dar 6n menos 6. Separa letra com letra e número com número. Ó. 198 menos 24 mais 6 que trocou de lado é igual a 6n. Então 198, 204 menos 24, 180, que é igual a 6n. Isso aqui eu vou passar o 6 dividindo, vai me dar um n igual a 30. Ou seja, o número de múltiplos de 6 que eu tenho no intervalo entre 20 e 200 é 30, beleza?